A cidade de São Paulo é uma das metrópoles mais populosas do mundo. É o principal centro financeiro do Brasil e uma referência em contradições e desigualdades sociais. É embaixo de viadutos, espalhadas pelas ruas e avenidas da capital paulista, que estão cerca de 52 mil pessoas em situação de rua. Foi aqui que a igreja encontrou um dos maiores desafios do mundo contemporâneo: dar pão a quem tem fome. Faz 3 anos que eu estou aqui. Eu sou do Ceará, né? Eu fui embora para lá, mas não deu certo, aí eu voltei para cá. No início foi o desemprego, né? No período da pandemia, né? Eu não conseguia assim arcar com as minhas despesas assim do aluguel, e posterior a isso eu consegui assim vários trabalhos, mas assim trabalho informal. O último trabalho consta no meu quinis foi 2020, e após essa data eu comecei a trabalhar no serviço informal. Só que o trabalho informal, para assumir um compromisso de um aluguel, já, né, não é suficiente. Que se virar, né? Que fazer as coisas aqui. Tem um lugar ali que a gente toma banho e dá almoço, a São Martim. Tem lá na frente lá também. No período do frio, o período que até eu mesmo cheguei a necessitar, e eu acredito que não é só a minha situação e tantas outras, justo na época do frio não tem vaga. Para tudo isso já aconteceu, e eu estou falando algo que é uma realidade. E porque agora dificultou ainda mais essa questão de você conseguir um acolhimento, porque tem que ligar no 156. É só através do protocolo e não mais como eles passavam recolhendo as pessoas. Então, às vezes a pessoa não tem um telefone, ou às vezes alguém não quer ligar. A pior parte é quando vê o rapa e pega as coisas da gente, né? Pega tudo. Não, agora eles não estão pegando mais não. Agora eles estão... De primeiro eles pegavam roupa, sapato, pegaram até tênis meu. Muito medo. Eu já teve, não aqui em São Paulo, eu já acordei assim com um pitbull sussurrando, sabe? No meu ouvido, acordando. E assim, na hora, nem acordei, abriu com medo dele assustar. A pessoa estava segurando, mas deixou chegar assim. Essa é a realidade de quem, por diferentes motivos, passou a viver em situação de rua. Esses 2 homens não quiseram se identificar, mas conseguiram expressar como é estar nas ruas da cidade mais populosa do Brasil. Essas pessoas são tão visíveis, mas ao mesmo tempo as suas necessidades quase não são notadas. Foi diante dessa situação que o padre Júlio Lancelotti se destacou na luta pela dignidade e pela defesa dos vulneráveis. É uma população que cresce muito. Hoje, segundo os dados da prefeitura, que são bastante defasados, seriam 32 mil pessoas. Mas a Universidade Federal de Minas Gerais, no Observatório de Políticas Públicas, e usando a metodologia do CAD único, aponta com mais de 50 mil. E esse dado é mais real e daquilo que é a nossa convivência diária com a população em situação de rua.
A cidade de São Paulo tem a maior população em situação de rua do país. Enquanto a capital tem pouco mais de 12 milhões de habitantes, a população de rua passa dos 52 mil. É na tentativa de ajudar essas pessoas que a rotina do Padre Júlio foi se estabelecendo. Todo dia, às 7 da manhã, ele reza a missa na paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca. Depois disso, segue com a missão de levar o pão a quem tem fome. Nós, de manhã, após a missa, nós ajudamos na distribuição do pãozinho, O pão, algo a mais que tem, hoje, por exemplo, tinha banana, as mulheres têm absorvente, tem dia que tem água, às vezes é bolacha, às vezes alguém traz pão recheado. A população não tem acesso à água potável, não tem acesso às suas necessidades básicas. Como é que eles conseguem roupas, calçados, material de higiene? O que a prefeitura dá é um pedacinho de sabão cortado, que é impossível. Dá um copo com 200 ml de um líquido que eles chamam de achocolatado ou café. Um pão de 50 gramas. Então, é uma realidade que a gente vê. As chamadas políticas públicas são de manutenção da miséria. A 2 quadras da paróquia de São Miguel Arcanjo fica o centro de pastoral, onde as atividades com a população de rua são realizadas. Nesses mais de 30 anos de atuação, o Padre Júlio foi agregando forças, inclusive interreligiosas, dando o exemplo do que é o diálogo. O Sheik Rodrigo, por exemplo, conheceu o Padre Júlio na mesma empreitada, de ouvir o grito daqueles que são excluídos. Ele se tornou um parceiro e tanto do Padre Júlio Lancelotti. É um desafio, porque o que eu sempre digo, quem está do lado dos cancelados vai ser cancelado também. Então eu sou um padre cancelado. Quem está do lado dos indesejáveis vai ser indesejado também. Eu sou um padre indesejado. Quem está do lado dos rejeitados vai ser rejeitado também. Por isso eu sou um padre rejeitado. E aí ele começa a falar do trabalho dele com a população de rua e eu conto um pouco do que eu faço, E aí ele me convida para ir na paróquia conhecer o trabalho dele de perto. Então eu me aproximei dele porque eu comecei a entender que o jeito que eu trabalhava, as ações minhas eram um pouco diferente da dele, porque eu achava que só alimentar bastava. E o Padre Júlio passou a me ensinar que a comida ela é um atrativo, na verdade, ela não é o objetivo. Conviver é o objetivo. Eles são os descartados. E os descartados dentro dessa lógica do capitalismo neoliberal. Então, eles são um sintoma de uma doença, de um sistema que privilegia o capital, o lucro, o ganho, a acumulação e despreza a pessoa. O que a gente percebe é que as situações são diversas. Eu já conversei com pessoas que falam inglês, que já viajaram, estudaram fora do Brasil e hoje estão na região da Cracolândia, porque separou da mulher, a mulher ficou com tudo, ou ele abriu mão pelas crianças e ficou sem nada e foi parar na rua. Outros porque fazem parte da comunidade LGBT e a família com aquele extremismo religioso não o aceita como é, então a alternativa passa a ser a rua. Outros porque entraram mesmo na droga e aí para não trazer problemas para a família, prefere ir morar na rua. Tem pessoas que o cumprimento que você dá para um deles é o carinho que ele vai receber durante o dia. E tem gente que não cumprimenta, desvia, sai de perto, Não olha eles como um ser humano, apesar deles estarem sujos, com fome, sem um carinho, sem uma proteção nenhuma. O que eles podem escolher? Eles não têm condição de escolher nem uma cueca.
As mulheres, a gente tem que lutar para que tenham absorventes. Todo o aparato do governo para apoiar essas pessoas não são para retirá-las da droga, do álcool, do vício. Você não vê projetos concretos para reinseri-las à sociedade novamente. A gente vê muito projeto de assistencialismo e de tutela. Então, a prefeitura ela dá alimentação, dá um lugar para dormir, ela cuida de todos os aspectos, né? E quando a gente olha o custo de uma pessoa em situação de rua no caixa da prefeitura, cada morador de rua e cada pessoa na rua dá um custo de R$2.000, R$2.500 para mais por pessoa. Então, quer dizer, é um sistema de tutela, porque se você der R$2.000, R$3.000 para uma pessoa, ela sai da rua, ela tem autonomia para alugar uma casa, fazer a comida do jeito que ela quer, comer o que ela quer, dormir, tomar banho a hora que ela quer. Mas esse dinheiro não é gasto, mas não é repassado. É uma realidade muito dura que aconteceu, né? Que foi assim, muito forte, quando o dia mais frio de São Paulo foi tirado as cobertas, a pedido do prefeito, retirado cobertas pertences dos moradores de rua. Quer dizer, ele já não tem nada. E o que tem foi tirado. Aos 74 anos de idade, com certa dificuldade na locomoção, o Padre Júlio é a presença da igreja junto aos excluídos da capital. A sua trajetória e a sua luta pela defesa dos mais excluídos se tornaram lei em 2022. A proibição da arquitetura hostil, que tenta impedir as pessoas de permanecerem em praças e em viadutos com o termo de aporofobia, que é a aversão aos pobres, entrou no vocabulário dos brasileiros. Eu tento que a gente seja fiel ao que acredita. Nós ontem lemos o Evangelho. Eu estava com fome, me desse de comer, eu estava com sede, me desse de beber. As pessoas todas ouvem. Qual a consequência disso? A cidade de São Paulo é vista como a terra prometida para muitas pessoas que desejam oportunidades de trabalho e prosperidade na vida. Assim, a capital paulista também é vista por inúmeros refugiados e imigrantes que chegam ao Brasil. Mas para que não fiquem em situação de rua e também em vulnerabilidade, a Missão Paz tem uma importante função. Existe a preocupação de fazer com que o migrante ou refugiado não se encontre em situação de rua. Muitos deles não têm laços, não têm redes de acolhida. Então, eles batem na porta da casa de acolhida, ou diretamente ou indiretamente, através de amigos que os trazem, e pedem acolhida. São pessoas recém-chegadas no Brasil, como ontem tivemos uns 5 ou 6 também que chegaram, e nós oferecemos casa, alimentação, para ter um lugar, então estar distante da rua. A Missão Paz é uma instituição dos missionários escalabrinianos e anualmente atende mais de 70 nacionalidades diferentes. E eu diria que talvez é o único centro integrado do Brasil para migrante e refugiado, no sentido que tem no mesmo lugar, na mesma quadra, serviços de todo tipo, para que eles se integrem na nova realidade. Durante o ano de 2022, o Observatório das Migrações Internacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou quase 8.000 pedidos de refúgio só no estado de São Paulo. Por isso, a preocupação para que esses migrantes tenham acolhimento e não vejam na rua o destino final. Esses 2 venezuelanos chegaram ao Brasil há pouco mais de 6 meses. Vieram buscando uma vida melhor e encontraram na Missão Paz o direcionamento para moradia e trabalho. Eu cheguei da Venezuela e não sabia como ia ser aqui realmente. Eu pensei, vou para o Brasil para buscar refúgio. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui procurar um lugar para ficar.
e fui perguntando. Não me recordo a parte de São Paulo que eu fui primeiro, mas lá tinha droga e não fiquei por lá. Depois fui para uma igreja e me mandaram para cá, na Missão Paz. Eu nunca experimentei isso na minha vida. Eu saí da Venezuela procurando refúgio. E é uma experiência, um processo, porque todos os venezuelanos pensam que vindo aqui vai ter tudo rápido. Tudo vai ser maravilhoso, flores, mas não é tudo isso que pintam. Quando eu estava trabalhando, eu pensei que não poderia ficar desempregado. Eu não tinha dinheiro porque mandei tudo para minha família na Venezuela. Eu também tenho que pensar muito bem no que quero fazer com o dinheiro. Então o medo que eu tinha era que quando eu estava trabalhando e alguma coisa acontecia, eu ficasse desempregado. As coisas aqui, tudo é um processo, tudo é algo grande. E essa experiência eu nunca imaginei que iria vivenciar, estando aqui nesses abrigos. Eu passei por Pacaraima, Boa Vista e, graças a Deus, eu atravessei o país. E hoje consigo contar a experiência, que não é qualquer coisa. Nós começamos pelos cursos de português, básico 1, básico 2, básico 3, ajudando a se regularizar diante da Polícia Federal. Os casos mais complicados temos advogados, ajudamos na naturalização, reunião familiar. Depois apoiamos com empresas a contratação formal. Temos 16 médicos voluntários que se oferecem para ajudar nas questões da saúde e cursos profissionalizantes. E, obviamente, assistentes sociais. Então, realmente é um leque muito completo e, além disso, oferecemos os espaços para eles se encontrarem. Eles nos ajudaram muito, ajudaram com os documentos, todo tipo de coisa. A gente se sente seguro aqui. Ficar na rua é difícil. Você chega aqui e fala: eu estou indo para lá, para o Brasil. Não conheço ninguém, não tenho família aqui. Absolutamente ninguém. Venho pensando nos abrigos. E aqui nos sentimos muito seguros. Em casa, porque nunca nos faltou nada. Se uma pessoa, migrante ou refugiado, se tornar morador de rua, ele é muito mais vulnerável, porque não conhece os mecanismos de defesa ou as oportunidades de sair da rua que a sociedade brasileira oferece. Então, com certeza é muito mais complicado. E de maneira especial, um migrante refugiado que tem problemas mentais. Não ter comida garantida, não ter morada garantida, não ter banho garantido, não ter alimentação garantida, não ter dinheiro, não ter família, não ter ninguém. Se eu estou na rua, que ninguém nunca me amou de verdade. Ninguém, nunca. E se uma única pessoa me tivesse amado, eu estaria com essa pessoa. De agora eu estou mais renovado, não está naquele pensamento ruim de beber, nem usar droga, nem nada. Estou começando uma nova vida. Vulnerabilidade total. A gente fica exposto a tudo ou qualquer coisa que houver na rua, na madrugada, e não dá para dormir. Por que as pessoas vivem nas ruas? É uma escolha ou é uma consequência? E por que é tão difícil sair dessa situação? Sim, é uma situação, porque ninguém mora de forma definitiva nas ruas. É uma situação temporária, transitória. E um dos momentos mais difíceis para quem vive essa situação era o momento do sono. Dormir, fechar os olhos sem saber se vai abri-los novamente. Por isso, para quem está em situação de rua, encontrar um lugar seguro para repousar é tão essencial. Aqui na Arquidiocese de Salvador, a Igreja da Trindade se tornou esse porto seguro para muitos que querem fechar os olhos, abri-los e recomeçar. Mas para isso, a pessoa precisa subir 51 degraus.
São 51 degraus. Eu subi a escada com a dificuldade, fiquei com mais de meia hora para subir essa escada aí. Porque eu estava com o pé na cova e o outro também, estava tão ruim. A história da comunidade da Trindade começou há mais ou menos 20 anos com o padre João e o monge Henrique Peregrino. O prédio da igreja pertence à Arquidiocese de Salvador, mas foi cedido para ser o teto de quem não tem. Aos poucos, outras pessoas que também sentiam esse chamado para estar com os mais excluídos foram chegando. Essa igreja onde nos encontramos era abandonada. Faltava telhas no telhado, havia muitos animais que moravam aqui, foi invadida, trancada. E quando encontramos no ano 2000, fizemos a proposta à Arquidiocese de reabrir as portas da igreja para ser louvor da Trindade, porque é a Igreja da Trindade desde 1733, e para ser também abrigo para nós que dormíamos nas ruas de Salvador. Então muitos não gostam que a gente viva aqui e que o pessoal venha aqui no meio da igreja. Né? Mas nós somos, nesse sentido, um tipo de testemunho provocador, para deixar claro à igreja que no meio da igreja tem que ter os pobres, senão ela perde o seu sentido. As pessoas começaram a chegar e com elas tentamos construir uma vida comunitária juntos e juntas. Não tinha muita ideia de como que ia se tornar tudo isso, mas eu diria o gemido do povo da rua, as suas dores, os seus sofrimentos, que pouco a pouco fizeram nascer respostas da comunidade que atenta a procurar ouvir esse gemido e responder a ele. Aqui a gente não pode dizer que é uma obra social, apesar que para muita gente é, aparentemente, mas na verdade é uma convivência espiritual que eu não gosto muito da palavra espiritual, porque espiritual parece que é lá do céu, e não é aqui com o pé no chão, que a gente envolve tudo que a gente vive. Então a espiritualidade também está, por exemplo, quando faça comida. Isso também tem a ver com espiritualidade, porque a gente precisa alimentar o corpo. Só que quando se faz a comida, se envolve também toda a nossa vida orante também. Eu saí de uma comunidade religiosa e continuei buscando minha vocação e acabei conhecendo a Trindade em 2001 e a partir daí eu fui me envolvendo, né, com a comunidade até vir morar em 2006, 2007. Então aí comecei dando aula de artesanato pro pessoal e aí fui me envolvendo, né, cada vez mais participando das coisas e sendo presença e morando na comunidade mesmo. Então a vida em abundância não é receber apenas um prato e um pãozinho, receber uma roupa que você não escolhe e continuar dormindo no papelão na rua. A vida em abundância é a dignidade e a autonomia de todo ser humano. Poder escolher a minha roupa, fazer meu prato, escolher as coisas que eu desejo para a minha vida e poder, utilizamos muito a palavra de Jesus, levantar-se e andar. Levantar e andar é caminhar com as próprias pernas, sem dependência de migalhas de quem passa por perto. Por isso, depois de conquistar o teto para ficar, a comunidade foi se estruturando para resgatar a dignidade daqueles que estavam nas ruas. Mas eram necessários meios de geração de renda, e foi assim que surgiu o Bazar Rua. A gente recebe doações e desde o início da comunidade era uma das fontes de renda da comunidade. Primeiro, para suprir a necessidade da comunidade, com roupa para as pessoas que chegam, que não têm, toalhas, roupa de banho, essas coisas. Então, o primeiro ponto é favorecer a comunidade no que necessita e também dar possibilidade para as pessoas de rua que queiram comprar, ter a dignidade de poder comprar sua própria peça de roupa, 50 centavos, R$1. Além do Bazar Rua, surgiu também a revista Aurora da Rua. O material é produzido com artigos relacionados às demandas das pessoas em situação de rua. E ela é vendida pelos próprios moradores da comunidade na cidade de Salvador. O Aurora na Rua, na verdade, nasceu como um jornal em 2007.
como uma proposta de geração de renda para pessoas em situação de rua. No começo da história do jornal, o foco principal era a população de rua. Quem deseja vender a revista passa por um processo de formação e só depois recebe o material para começar a trabalhar. Esse provável vendedor passa por essa formação. Aí no final da formação ele recebe uma guia, que a gente chama aqui na Bahia de guia, né, que são alguns exemplares gratuitos para começar a venda dele, e também um uniforme, camisa, colete, a bolsa e boné. E aí ele está apto a vender a revista Aurora da Rua e fazer sua geração de renda. A revista Aurora da Rua tem o preço de R$ 4,00. O vendedor fica com R$ 2,75 por exemplar. Porque a gente vê que é um projeto que dá essa autonomia, que estimula a autonomia do sujeito, né? Mais do que dar esmolas, por exemplo, o projeto ele estimula que o sujeito produza seu próprio sustento, né? A pessoa passa 9 meses, 1 ano aqui sem beber, ele quer trabalhar. Ele não vai querer ficar dentro da igreja eternamente. Às vezes ele quer continuar a vida dele aqui, mas ele quer trabalhar, quer ter a casinha dele, quer ter o dinheirinho dele, comprar o gás, pagar o aluguel, pagar a luz. Outra forma de geração de renda da comunidade é a venda de reciclados. Cada pessoa que decide viver aqui precisa encontrar a sua atividade, além, claro, de ajudar na rotina diária do espaço. Cada um tem sua responsabilidade, né? Temos as atividades diárias, né? Que é cozinha, cuidado com as plantas, com os animais, com a alimentação, com tudo, né? Então, cada um tem uma função assim bem mais específica. Eu estou no bazar, até algumas outras coisinhas que eu faço também. Mas assim, é bem partilhado, sabe? Cada um tem sua responsabilidade, assim, ninguém fica sem ter algo. E o grande diferencial da comunidade é viver junto, né? Partilhar mesmo junto, estar junto. Uma das portas de entrada para a comunidade da Trindade é o projeto Levanta-te e Anda, que fica a poucos metros dali, também em uma igreja que estava sem utilização e foi cedida pela Arquidiocese. Foi a transformação de um prédio e de muitas vidas. O objetivo maior é acolher. Acolher a todos sem distinção, acolher com o coração, acolher as pessoas em situação de rua. A gente pensa a partir da necessidade deles, a partir de quando a gente vai vendo como é que eles vão se evoluindo, vão criando pertença com o projeto, aí a gente pensa na atividade de acordo com o perfil deles. Tem uns que são mais calmos, os mais lentos, mais agitados. Os mais agitados a gente bota no jardim, os que têm mais aptidão com manuseio a gente traz aqui. Então a gente vai pensando a partir da realidade dele. Então aqui a gente também tem um momento de garantia de direito através da documentação, através de questão jurídica, tudo que envolva a questão de cidadania, aquilo que eles mais desejam e precisam. A partir desse momento nós continuamos acompanhando, tem um acompanhamento também psicológico, além do meu acompanhamento social. E aqueles que expressam o desejo, aqueles que a gente percebe que querem dar um passo a mais, aí a gente chama outra parte que a gente faz da outra metodologia, que é o espaço de convivência. A gente dá a alimentação que é necessário, a gente sabe que eles passam sem necessidade de comer, é necessário, mas tem toda uma pedagogia. Chega, toma banho, depois faz atividades, depois se alimenta. A alimentação é a última, para que aqui não se torne boca de rango, vem, come e sai. Então essa não é a proposta do projeto. A gente faz um momento do mutirão, onde eles mexem com a terra, mexem com as plantas, com o jardim, traz algo que é muito deles que estão na situação de rua, que é o material de reciclar, onde a maioria deles trabalham com isso, né? Então às vezes trazem garrafa PET, traz pneus, traz o que trabalham com isso, e é com isso que a gente transforma a vida deles e a vida do projeto. Depois de todo o trabalho que é feito para levantar e andar, com documentação, superação dos vícios e dependências, é hora de ir para a comunidade da Trindade. Então é isso que o projeto busca, que a pessoa assuma a sua responsabilidade, a sua vida, seja protagonista, seja o idealizador, que ninguém faça por ele, que saia dessa condição de vítima, né, que muitas vezes é colocado devido à situação da sociedade,
e seja autônomo, seja protagonista, seja aquilo que ele deseja ser. Uma das plantas que a gente gosta muito de plantar no jardim é cacto. Simboliza muito eles, a resistência, entendeu? Porque a gente vê alguns nas ruas que tem anos nas ruas, anos. Meu Deus, como é que aquela criatura está viva? Então a resistência que eles têm e aquela resistência a gente sabe que é Deus movimentando ali dentro. Eles pregam muito aqui a superação, a sobriedade, ao convívio social, melhor até entre nós mesmos, que estamos em situação de rua. Porque geralmente na rua, fora daqui, é conflito direto, muito conflito social entre nós mesmos. Mas aqui não, aqui todo mundo se entende, todo mundo aqui se abraça, ninguém ataca ninguém, como você pode ver. Fiquei nesse processo de rua durante 9 anos, 8 para 9 anos. E aí não sabia o que era reciclagem, eu não sabia que catava papelão, não sabia que catava garrafa, alumínio, ferro, essas coisas, não sabia, não tinha nada disso. E aprendi tudo isso aqui na Bahia, modo de sobrevivência, né, para poder se adequar à minha nova realidade. E aí eu entrei como um aluno e hoje eu estou, graças a Deus, eu sei de tudo um pouco, né, do ramo da reciclagem, da coleta, de tudo, né, que fala de situação de rua. O que mais legal aqui é a paz, o respeito, a amizade, a pessoa se transforma, porque na rua a gente só encontra problemas um com o outro, é um brigando, é um fazendo uma coisa com o outro, aqui não, aqui encontra a paz. Acordo cedo, trabalho, pago minhas contas, tenho minha independência, entendeu? Isso é uma coisa muito natural para mim hoje, entendeu? Com rotina, não é mais aquela rotina que eu acordava de manhãzinha, ia para a porta dos outros pedir comida, pedir dinheiro, catar reciclagem, depois ia usar droga. Aí de noite usava tanta droga e ia dormir na rua. Eu me adequei a essa realidade, minha realidade hoje é essa. Cada um tem esse direito de ter direito à saúde, à educação, a trabalho, a emprego e renda, a ter direito a sonhar. Porque se a pessoa não tem direito, ela vai lutar por quê? E se todos nós, como brasileiros temos esse direito, por que não eles também? Porque eles também são cidadãos, eles também pagam imposto. Eles nasceram com uma dignidade, eles não nasceram para viver na rua eternamente. Eles estão em situação, é isso que a gente acredita, estão por um momento. A cidade de Salvador tem cerca de 7.000 pessoas em situação de rua, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais no início desse ano de 2023. São pessoas que, por diferentes situações e realidades, encontraram na rua a alternativa de fugir dos problemas ou de si mesmas. Elas ficaram expostas à completa vulnerabilidade. Por isso, quando chegam aqui, é o momento de fazerem as pazes com a própria história. Eu já estou aqui há 5 anos. Cheguei aqui grávida de Henrique Júnior, de 8 meses, de 7 a 8 meses. E eu não sabia que estava grávida, passei por uma situação muito difícil, fiquei em situação de rua. E para mim, assim, é maravilhoso estar morando aqui. O meu vício era bebida, pinga, né? Aí pegou tanto que eu estava desnorteado. A mente rodava mais do que sonhava que estava pulando, sonhava que estava pulando de poste, alucinado, sabe? Bem transtornado mesmo. Aí foi indo. Eu não podia nem levantar um copo de líquido para beber. Quando bebia, já desmaiava, entrava em coma. Eu bebia muito. Eu bebia para dormir e acordava para beber. Então eu resolvi procurar um tratamento. Hoje a gente tem a nossa casa, a gente mora aqui, Henrique Júnior estuda, né, tem as atividades dele. Da nossa vida seria a gente não ter comida, não ter casa, não ter roupa, só ter roupa, aquelas roupas de rua, só uma roupa. Minha mãe só tem uma roupa e eu só tenho uma roupa. Seria isso, Elisa? Seria isso, não, sem dúvida. Antes de eu ter Henrique Júnior, eu passei por uma situação difícil financeiramente, mas também psicologicamente, né?
E graças a Deus Trindade nos acolheu. Hoje eu tomo meu remédio normalmente, junto com todo mundo. De mosaico em mosaico, de pedrinha em pedrinha, passo a passo, cada um que passou pelas ruas foi se reconstruindo na Trindade. Viver aqui pra mim, entendeu? Tá sendo maravilha. Principalmente agora que eu consegui meu espaço. Quem consegue a recuperação e consegue um benefício, aí pode alugar uma casinha dessas e morar nas casas. O caminho para encontrar e reintegrar tudo esse passado dentro de si. Porque se você não cuida das causas, você não vai mudar as consequências. Hein? A ideia é ajudar a pessoa a reconciliar todo o seu ser mais profundo para poder reiniciar uma vida nova. Além do espaço interior da igreja, existe ao redor, no que é chamado o Sítio da Trindade, 21 casinhas, onde as pessoas que vão conseguindo a sua própria renda podem alugar e viver ainda em comunidade. Todo o caminho proposto na comunidade é poder permitir à pessoa de redescobrir o valor dela, a força da vida que está nela, essa vida em plenitude que Jesus quer para ela, e ela conseguir, com todos os apoios que vai precisar de políticas públicas, de acompanhamento médico, psicológico, que são importantes, mas ela vai fazer esse movimento interno de se levantar e andar com as próprias forças. A realidade da rua é cruel. A morte é presença diária na vida de quem está nessa situação. Por isso, a Vigília da Luz, que é realizada todo sábado na Igreja da Trindade, quer acolher e trazer a palavra de ressurreição para quem não vê alternativas. É a luz que dissipa as trevas, trazendo esperança de vida nova para quem deseja. O povo da rua costuma dizer, eu não durmo, eu cochilo, então eu durmo de um olho aberto, o outro fechado. De fato, a violência está presente em todo lugar. Quando você tenta dormir na rua, rapidamente você perde o sono, você fica atento, qualquer barulho você acorda. Você nunca tem uma noite normal, não. Aí a pessoa, de repente, vindo dessa situação de opressão e de violência, chegar aqui, poder partilhar uma noite aqui, por mais simples que seja, aí ele vai dizer, foi uma noite de paz. Que eu sou padre, né? Então você espera que o padre celebra, né? Porque você acha que isto é o ponto máximo. Eu diria que isto não é. O ponto máximo não é isto. O ponto máximo é, na verdade, se colocar a serviço. Se colocar a serviço, sobretudo, aos pequenos. Sobretudo. Então, aqui, aos poucos, eu aprendi mais e mais. Já era uma caminhada minha de longa data, de me despojar e desfazer das coisas artificiais. Então, eu fiz esse caminho para chegar aqui. E é na convivência com esses pequenos que se coloca a serviço. O que me chama a atenção muito é esse abraço acolhedor que a comunidade tem, de poder acolher, independente do que seja, de sua orientação sexual, da sua religião, da sua condição financeira, então da sua dependência, qual for ela, mas sim a comunidade está aqui aberta para acolher. Que ao menos existe uma igreja física de pedra que está de portas abertas para a população de rua, onde eles podem chegar 24 horas por dia. As portas nunca trancam, aqui a gente não tem nem chave para trancar a igreja. Então, o sonho desde o início de ter uma igreja aberta 24 horas. Meu nome é Thaís Cristiano Nonato, tenho 51 anos de idade, sou natural de Belo Horizonte. Abandonada pelos pais aos 6 anos de idade. Eu vejo, dentro do nosso estado aqui, dentro do nosso município,
a gente não temos, né, uma política eficaz que nos garante, né, uma moradia digna. A rua é muita violência, é complicado demais pelo preconceito. E além do preconceito de você estar na rua, já vem um preconceito por ser mulher trans. Nós cotidianamente recebemos denúncias de violação dos direitos da população em situação de rua. Primeira coisa que é importante a gente dizer, já estar na rua é uma violação de direitos. Estar em situação de rua é sempre ficar no canto da rua. E esse foi um dos nomes dados a um dos projetos mais ousados da Pastoral do Povo da Rua aqui em Belo Horizonte. A moradia é direito de todos, mas negado para muitos. Por isso, Moradia Primeiro é um dos eixos do projeto Canto da Rua, que tenta, por meio de várias parcerias, garantir e viabilizar a moradia digna e segura para quem está em situação de rua. Belo Horizonte é a 6ª capital mais populosa do país. São 2.700.000 habitantes que dividem as ruas e as políticas públicas da capital. Mas além deles, estão 9.000 pessoas em situação de rua que não são contabilizadas pelo censo do IBGE. E mesmo que muitos não queiram ver, essas pessoas não são invisíveis. Pelo menos não para a Pastoral do Povo da Rua. População de rua não é contado como pessoas, não é contado como gente. É por isso que a gente não tem registro. Nós não temos registro. E estado nenhum tem registro da população de rua que morreu com a Covid. Por quê? Eles não são contados como pessoas, eles são excluídos. A pastoral atua na Arquidiocese há mais de 30 anos, sempre na perspectiva de ser uma presença da igreja junto do povo. E essa presença se dá de diversas formas. E a gente atua, então, a partir de várias frentes, com a presença, visitas nas ruas, em alguns territórios da cidade. Desenvolvemos algumas ações concretas aqui no espaço da pastoral, que a acolhida é o forte da nossa ação, né? Porta aberta. Por a gente já estar na caminhada há muito tempo, já somos uma referência na cidade, muita gente procura para orientação, encaminhamento. Ninguém mora na rua porque quer. E para isso a gente tem que discutir políticas públicas, a gente tem que discutir parcerias, né, onde a gente possa realmente apoiar essas pessoas para elas superarem essa situação. O nosso intuito é cada vez mais, né, identificar, né, o público da população de rua, para que a gente possa mobilizar esse público e trazer a garantia de direitos, mostrar para eles, né, quais são os direitos deles, né, e também deixar de ser o assistido para ser o protagonista da sua própria história. No momento que a pessoa está na rua mesmo, um dos grandes desafios é que ela tenha acesso aos direitos básicos, como, por exemplo, acesso à água, banheiro público, que não tem. Infelizmente, a lógica de higienização das cidades ainda existe por aqui também, que às vezes é muito mais forte a ação do controle urbano, de retirar os pertences, retirar as pessoas, ao invés de incluí-las em políticas estruturantes. Mas o mais importante é que a pastoral de rua ela tem toda uma articulação de contatos com o poder público, né, com outras instituições, para fortalecer ações, né, parcerias em busca de políticas públicas, né, que são os direitos, né, que essas pessoas têm. E acho que esse é o grande diferencial, sabe, da pastoral de rua, porque não é um trabalho meramente assistencial, mas é um trabalho de promoção humana. De acordo com os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2021, eram 9.147 pessoas em situação de rua. Por isso, na busca pela garantia de direitos e como resposta à demanda dessa população, a Pastoral criou um espaço de acolhida com a comunidade Amigos da Rua, que, entre tantas frentes, tenta incluir essas pessoas no mercado de trabalho com a carteira assinada. Não adianta você dar moradia sem renda
e também trazer uma renda sem a moradia. Então hoje a Pastoral de Rua Nacional ela é reconhecida pela CMBB, né, pela instituição religiosa. Isso é muito importante, uma pastoral ligada à CMBB, mas também a gente precisa do amparo, né, civil. Que as instâncias precisam de uma colaboração, né? Seja o município com o Estado, né? A federação, de ações, né? Em conjunto e pensar realmente uma estratégia, né? Foi com essas parcerias que o Josimar agora anda elegante assim. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro em busca de trabalho, mas acabou indo para as ruas. Ele conseguiu o registro como garçom. Eles foram em busca de vaga de trabalho, isso para mim. Correram muito atrás, eles se dedicaram bastante, gastaram suas energias, então apostou em mim. Mudou porque, na verdade, a alegria do homem não vem só questões de finança, mas ele vem também naqueles atos de fazer, que é o trabalho, você se distrair, você conhecer os novos amigos, novas pessoas, entende? Então ali isso criou muita coisa na minha vida. O projeto Empreendendo Vidas trouxe um recomeço para o Josimar. Hoje já tem a casa já alugada, né? As coisas já tem os móveis todos, da casa também. Então estou vivendo conforme Deus decretou a nossa vida. Apesar das mulheres serem minoria nas ruas, apenas 10%, são elas as que ficam mais vulneráveis e quem mais tem os direitos básicos negados. Elas estão muito mais adoecidas, na maioria das vezes, e na cidade não existe, por exemplo, um serviço de acolhimento só para mulheres porta aberta. O que existe é mediante encaminhamento ou é misto. Porque a mulher na rua tem que virar homem. Porque quando a gente está na rua, a gente não tem direito do corpo, a gente não tem direito ao ir e vir, a gente não tem direito de ser mãe, sabe? Tanto que eu tenho minhas filhas hoje na tora, porque as assistentes, elas acham que a gente é igual uma cadelinha, que o filho que nasce, os filhotinhos, e depois, com o tempo, depois da amamentação, vai, né, distribuindo por aí. E eu acho errado, porque se você vier e reter o meu pertence, vai ter o outro que vai trazer para mim amanhã, mas o filho é único. Não tem como eu pegar ele na doação. Existe um grande número de mulheres trans e que também vivenciam muitas situações de discriminação, de preconceito. Por outro lado, que a gente percebe que muitas vão para a rua porque na rua que elas acabam, de certa forma, construindo o mínimo de laços sociais. O preconceito de ser uma mulher trans e estar na rua, geralmente envolvida na droga, isso tudo pesa um pouquinho mais, porque a sociedade já critica por um ato, imagine por 3 atos juntos. Além do preconceito, a população de rua precisa lidar com o recolhimento de pertences quase que diariamente. A prefeitura não me dá o direito de estar ali na rua nem com uma documentação. A todo tempo eles passam retendo nossos pertences pessoal, como vem identidade, uma peça de dente, uma perna mecânica, uma cadeira de roda, para eles tudo isso é lixo, inclusive o meu documento. O não recolhimento de pertences é fundamental. Essa população já é extremamente violada nos seus direitos, nas suas necessidades cotidianas, e o que ela tem ali é o mínimo de sobrevivência. A Thaís enfrentou preconceito por estar na rua desde muito cedo, 6 anos de idade. Porque eu fui falar com a minha mãe que eu estava sofrendo violência, né, com o meu padrasto, e ela não quis aceitar. Simplesmente me espancou por demais, sabe? E me jogou aí na rua e falou que não me queria mais, e aí eu fiquei. E a rua foi a escola e a família dela. Me envolvi com muitas coisas erradas, fui me recaindo com crime.
com o uso abusivo de álcool e outras drogas, fui me jogando, tentei suicídio várias vezes, até que um dia eu falei com Deus que eu não queria mais a situação de ficar fumando crack, sabe? Hoje, depois de 42 anos na rua, se sente vista pela sociedade. Com os projetos da Pastoral do Povo da Rua, conseguiu trabalho e moradia. Hoje eu sou agente social pelo projeto Empreendendo Vidas, tudo aqui dentro da Pastoral. Conseguiram me ajudar a sair das drogas, conseguiram me dar uma casa, tenho minha casa toda montada, tenho um salário digno de mim, tenho, assim, o respeito. Pop, pop limpe, o pop limpe é brasileiro. Pop, pop limpe, o pop limpe vende em todo lugar. Pode comprar, acreditar, com pop limpe você vai sintonizar. O recomeço e a dignidade também podem chegar com a ajuda da economia solidária e do cooperativismo. Entrei no pop limpo, aprendi a fazer com os químicos e eles me deu a casa da Pastoral para mim morar. Estou morando até hoje, tem 3 anos que eu estou lá. E agora estou aqui em Dana Clara, fazendo os produtos de limpeza. São mais de 10 tipos de produtos de higiene que são feitos por pessoas com trajetória de rua e depois são comercializados em toda a BH. Nós vendemos o dinheiro dos produtos, a gente compra o insumo para ir fazendo, para ir trabalhar. E aí a gente vai ganhando o dinheiro da gente, né? E aí a gente vai comprando as coisas que a gente precisa, né? É com a diversidade de profissões e talentos do povo da rua que a cooperativa Sabor do Canto tem feito a diferença. Além de gerar emprego, também auxilia na distribuição de alimentos para quem precisa. Atualmente a gente montou uma cooperativa de trabalho e o trabalho da gente é fornecer lanche para os centros de referência. Os lanches que a gente faz aqui, normalmente, é pão com presunto, pão com patê, são esses tipos de lanche. A gente também realiza alguns coffee breaks. Eu também já fui pop rua e hoje eu tô aqui, faz muita diferença. Que eu já fui ajudada e hoje eu tô ajudando eles. Além do trabalho, a moradia é um passo importante para quem busca sair das ruas. Essa ocupação foi a alternativa para cerca de 20 famílias que são acompanhadas pela Pastoral do Povo da Rua. Judicialmente, né, a gente tem 5 anos, acho que 4 meses, por aí quase 6, que a gente, né, nos organizamos quanto pessoas em trajetória de rua, né, para ocupar esse espaço, na época abandonado, não sei por quanto tempo que ficou abandonado, mas foi um lugar onde é que a gente se organizou inicialmente, acho que eram 5 famílias, né? A gente se organizou e ocupou esse espaço. A ocupação Anita Santos se tornou um lugar seguro para essas famílias que buscavam abrigo. Todos nós que vivemos dentro da ocupação somos seres humanos, né? Merecemos uma dignidade de vida melhor, porque aqui hoje a gente tem uma luz que é gato, porque a gente mora num lugar ainda que a gente faz uso desse espaço, mas não é nosso ainda, né? A gente luta para que se torne um espaço nosso, mas a gente vive com a sombra do despejo. E além da moradia, eles geram solidariedade. A gente tem uma cozinha solidária da ocupação, onde a gente, junto, né, com apoiadores, né, com a sociedade civil, junto ao apoio da pastoral, o apoio do movimento, nos fornece, né, doações, né, de alimentos e onde a gente consegue preparar. Inicialmente a gente começamos fornecendo 100 marmitas, hoje a gente já conseguimos dobrar esse número, então a gente, todos os sábados, a gente nos organiza para poder sair para as ruas servir 200 refeições. É por causa do desejo dessa moradia que a Lara está com esse sorriso no rosto. As chaves na mão são a conquista da casa que vai viver a partir de agora. Uma amiga minha que é mulher trans também, a Luana,
ela foi na Praça da Estação me buscar. Aí ela me levou para uma ocupação e foi conversando comigo que lá era só para mulheres trans, era uma ocupação que dava apoio para a gente. Aconteceu que ela foi e me apresentou o projeto, me apresentou a pastoral. O imóvel é alugado pela Pastoral do Povo da Rua por meio de uma parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais hoje tem uma grande parceria com a Pastoral Nacional do Povo da Rua. Ela nasceu num projeto chamado Meio Ambiente Acolhe, em que a nossa área de meio ambiente identificou que os mais vulneráveis são as pessoas que são os principais sujeitos às mudanças climáticas. Então, a partir da nossa atuação em defesa do meio ambiente, nós direcionamos valores de medidas compensatórias por danos ao meio ambiente na tutela dessas pessoas em situação de rua. Então, isso é o que a gente chama mundialmente de racismo ambiental, né? Ou seja, aqueles mais vulneráveis serão os primeiros impactados pelas mudanças climáticas. O projeto é um projeto baseado no modelo chamado Housing First, que prevê a moradia em primeiro lugar com um acompanhamento, né? Um acompanhamento psicossocial. Então a gente prevê a moradia para a pessoa através de um aluguel solidário, né, temporário, e o acompanhamento. Nós investimos valores significativos, superam R$2 milhões nessa primeira etapa, e nós faremos a inclusão de 100 famílias em 100 moradias. Tudo que eu passei, todas as noites que eu dormi na rua e pedi a Deus para que eu voltasse para dentro de uma casa, é ver a conquista, é ver a resposta. É acreditar que na vida tem alguma coisa lá na frente, vale a pena lutar. A Pastoral do Povo da Rua está presente em 18 estados e 39 cidades brasileiras. São com os projetos e as atividades que a instituição procura fortalecer os laços para garantir os direitos básicos a quem muitas vezes é invisível para a sociedade. O próximo grande projeto é construir o Canto da Rua nesse espaço aqui, que vai oferecer atendimento integral, numa área de 13 mil metros quadrados e que foi cedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais. O Canto da Rua se desenvolveu muito no período da pandemia, né, que a gente desenvolveu um projeto que chamava Canto da Rua Emergencial. Né, e aí as pessoas podiam estar lá e buscar alternativas, né, seja por um atendimento imediato, como também buscar alternativas de promoção da vida. E a gente fez esse projeto junto com muitos parceiros. Eu acho que nós precisamos nos unir, né, enquanto sociedade, pastorais sociais e, de modo especial, aqui o poder público, né, que tem os recursos e que tem a responsabilidade de coordenar, né, essas políticas públicas para o enfrentamento. A gente na rua, a gente é lixo. Mas a opção de Jesus Cristo nós não podemos esquecer. A igreja de Jesus Cristo é a igreja dos pobres. E quando a gente exclui os pobres, a gente está excluindo o próprio Cristo, o fundador dessa igreja.